E aí, galerinha, beleza? Vamos lá falar sobre as conjunções, continuando nossos estudos sobre as classes morfológicas ou classes de palavras. Primeiro, o conceito básico da conjunção. São palavras que ligam orações ou termos de mesma função dentro de uma oração, tá bom? Então, função básica da conjunção é ligar, fazer a conexão de termos da oração de mesma função sintática ou orações diferentes. O exemplo desses termos de oração. Temos aqui, ó, comprou maçãs e bananas. Comprou é um verbo transitivo direto, maçãs e bananas é o seu objeto direto. Então, o que eu tenho aqui? O i está ligando dois núcleos desse objeto direto. Então, ligou dois termos semelhantes em oração. Da mesma forma, João e Carlos chegaram. João, Carlos são dois núcleos do sujeito composto, então estou ligando termos semelhantes em oração, termos de mesma função, tá bom? Mas a função mais usada para a gente na sintaxe é a função de ligar orações. Nesse caso, eu tenho três possibilidades. As conjunções podem ser subordinativas ou coordenativas, tá bom? Subordinativas ligam orações de maneira que uma vai ser subordinada à outra, ou seja, uma vai exercer alguma função sintática em relação à outra. Nesse caso, são as subordinativas. Eu tenho duas formas disso acontecer, por meio das conjunções integrantes ou adverbiais. Então, aqui eu tenho dois tipos de conjunções: subordinativa integrante, subordinativa adverbial. E um terceiro tipo são as coordenativas. As coordenativas são aquelas que ligam orações, sendo que elas mantêm entre si uma independência sintática, ou seja, uma não faz parte da outra, uma não exerce nenhuma função sintática em relação à outra, tá bom? Então vamos começar com as coordenativas. As conjunções coordenativas vão fazer essa junção de duas orações diferentes, sendo que ela mantém a independência sintática dessas orações. Desculpe-me, mas esqueci. Desculpe-me é uma oração, mas esqueci é outra oração. As duas orações têm funções sintáticas independentes, cada uma tem a sua função sintática. O desculpe-me, eu tenho um sujeito oculto, no caso você, né, o sujeito a quem eu me refiro. Desculpe é o verbo no imperativo, ele é transitivo direto, ou transitivo indireto, quem desculpa, desculpa a alguém, nesse caso, nesse contexto. Então, o me exerce essa função de complemento. Então, resumindo, a sintaxe dessa frase está toda completinha. Mas esqueci. Eu é o sujeito oculto, esqueci, nesse caso, está sendo usado como verbo intransitivo, sem complemento. Então, resumindo, as duas orações têm sentido completo cada uma, nenhuma depende da outra. Agora a gente tem uma conjunção, mas que estabelece o quê? Uma relação de oposição, uma contradição. Alguém esperava que eu me lembrasse, só que eu me esqueci disso. Então, nesse caso, eu tenho uma contradição, uma quebra de expectativa. Então, vamos lá ver as conjunções coordenativas. Nós temos as aditivas, alternativas, adversativas, explicativas e conclusivas. Conjunções coordenativas aditivas, eu tenho o exemplo e, nem, não só, mas também, ou não só, como também. Ela simplesmente liga orações ou termos numa ideia de acréscimo, sendo que não tem nenhuma relação diferenciada, é simplesmente uma sequência ou um acréscimo ideias de mesmo valor. Ou, por exemplo, o nem, que indica uma segunda negação. Ele não fez a tarefa nem se justificou. Aí, no caso, esse nem está ligando uma outra ação negativa. Bom, temos as alternativas que indicam ou ideia de alternância ou de escolha. Alternância são coisas que se alternam. Ora sorria, ora chorava. Quer dizer que às vezes sorria, às vezes chorava, isso aí se alternava. Ou, por exemplo, escolha. Estuda ou perderá a bolsa de estudos. Nesse caso tem um ou indicando uma escolha, uma alternativa. Temos as adversativas, que representam uma quebra de expectativa, representam aí uma contradição, uma oposição. Por exemplo, estudei bastante, mas esqueci o assunto na hora da prova. Então, nesse caso, é uma quebra de expectativa, porque se eu estudei bastante, espera-se que eu consiga ir bem na prova. Temos uma explicativa. As explicativas justificam uma hipótese, uma
ordem, um conselho, um pedido, por exemplo, saia daí que vai chover. Esse que vai chover justifica, explica essa ordem ou esse conselho. E temos as conclusivas, que representam uma conclusão lógica ou uma consequência com base na ideia anterior. Por exemplo, estudei bastante, portanto estou preparado para a prova. Então, é uma conclusão lógica de quem estudou bastante que esteja preparado para a prova. Bom? Então, essas são as relações coordenativas, as conjunções coordenativas que ligam orações coordenadas. Bom? E temos também as conjunções subordinativas, como eu falei, elas estabelecem uma relação de subordinação sintática, ou seja, uma oração vai fazer parte da outra, vai exercer alguma função sintática em relação à outra. Comecemos pelas integrantes. Ó. As conjunções integrantes são apenas duas, que e se. São essas as conjunções integrantes. Elas vão introduzir orações substantivas. Orações substantivas vão funcionar como sujeito, como objeto direto ou objeto indireto, como predicativo do sujeito da oração principal, como complemento nominal ou como aposto, sempre em relação à oração principal. Então, a oração subordinada é que exerce alguma função sintática em relação à principal. Vamos ver um exemplo aqui. Ó. Sei que me entendes. Eu tenho duas orações porque eu tenho dois verbos. Sei e entendes. Então, duas orações. Que é a conjunção integrante que está ligando essas duas orações. E aí eu tenho o seguinte, sei, quem sabe, sabe algo, verbo transitivo direto. Eu sei, sujeito oculto, e eu sei algo. Mas o que é que eu sei? Nessa oração não está dizendo. Eu preciso da outra oração para dizer o que é que eu sei. O que é que eu sei? Que me entendes. Então, essa oração aqui, que me entendes, funciona como objeto direto desse verbo sei. Então, veja, uma oração funciona como objeto direto de um verbo da outra oração. Então, isso é uma relação de subordinação. Só essa que é a oração principal não se baixa sozinha. Ela precisa de outra oração que a sirva, que a complemente. Então, por isso eu digo que essa está subordinada a essa. Então, esse que introduz uma oração que funciona como objeto direto, tá bom? Então, isso é a relação de subordinação. As conjunções integrantes vão ligar essas orações aí, que funcionam como sujeito, objeto, predicativo, complemento nominal ou aposto. Já as adverbiais, as conjunções subordinativas adverbiais, vão iniciar orações que funcionam como adjunto adverbial de outra oração. Funciona, a gente viu recentemente advérbios, funciona como se fossem advérbios de outras orações. Então, eu tenho aqui as conjunções adverbiais, são essas classificações, 9 classificações mais utilizadas pela gramática, e temos exemplos. Mas antes disso, vamos ver a frase que temos aí de exemplo de oração, no caso de conjunção adverbial. Ó. Se quiser jogar, vem. Vem é a oração principal, é um convite, vem. Aqui, se quiser jogar, é uma condição para que essa ação possa acontecer. Ou seja, você vem apenas o quê? Se quiser jogar. Então, veja, vem é uma oração principal, ela tem o seu sentido já completo nesse caso. Porém, eu quero acrescentar uma circunstância de condição. Então, se quiser jogar, acrescenta uma condição para que isso aqui aconteça. Então, se é uma conjunção subordinativa adverbial condicional. Ela estabelece uma condição para que alguma coisa aconteça, tá bom? Vamos para as classificações. Eu tenho aqui, ó, conjunções condicionais. Se, caso, contanto que, ou desde que, por exemplo, quando indicam uma condição. Eu lhe ajudarei, contanto que você me ajude. Pode ser também exceto se, por exemplo, eu não ajudarei, exceto se você me ajudar. Ou seja, eu não vou ajudar, mas se você me ajudar, eu ajudarei. Então, é uma condição para que algo aconteça. Temos as causais, indicam, o nome já diz, né, uma causa para uma consequência que está na oração principal. Então, por exemplo, eu faltei à aula porque estava doente. Porque estava doente é a causa para a ação da oração principal, que é eu faltar à aula. Então, eu tenho conjunções, por exemplo, causais, já que, uma vez que, porque, visto que, como também, como pode ser usado como causal. Ó, como eu estava doente, faltei. Então, como eu estava doente, é a causa para eu ter faltado.
Temos as conjunções adverbiais consecutivas. Ó, eu tenho um que indica causa, essa aqui indica consequência. Geralmente eu uso que para representar essa consequência. E na oração principal eu costumo usar um intensificador. Por exemplo, estudou tanto que pegou no sono, por exemplo, de tão cansado. Ou ele estava tão preparado que terminou a prova em menos tempo do que o previsto. Então, é uma coisa que aconteceu tanto que gerou essa consequência. Então, que é uma conjunção consecutiva, indica consequência. Eu tenho as conformativas. Isso aqui a gente usa muito para citação na redação. Então, quando eu vou citar a ideia de alguém, ó, conforme afirma fulano de tal, segundo o pensador tal, consoante a teoria de tal pessoa. Então, conformativa indica conformidade, que é o seguinte: quando duas realidades estão compatíveis, por exemplo, o que acontece e o que fulano disse. Ou tudo aconteceu de acordo com o que eu tinha planejado. Tudo ocorreu conforme foi dito. Então, a ideia de conformidade é isso. Comparativas vão estabelecer, o nome já diz, comparação entre dois elementos. Eu tenho como, mais que, menos que, tanto que, ou tanto quanto, tão quanto. Por exemplo, ele estava tão preparado quanto os outros. Só que quanto os outros, a gente não tem um verbo explícito aí para dizer que é uma oração. Só que a gramática vai considerar como oração de verbo implícito. Por exemplo, ele estava tão preparado quanto os outros estavam. Esse verbo aí costuma estar implícito nas orações comparativas. Temos as concessivas. A concessiva, né, semelhante às adversativas, representam uma ideia de oposição. A diferença é o seguinte: nas concessivas não há quebra de expectativa. De qualquer forma, ou eu já digo a ideia negativa, ou eu já dou a ideia de que vem algo ruim aí, de que vem uma ideia oposta. Por exemplo, eu digo, ó, você é um funcionário muito competente, bem organizado, contribui muito para a empresa, mas será demitido. Vê quanta expectativa o cara já criou. Você é um funcionário competente, contribui para a empresa, então ele já acha que vai receber um aumento, vai receber uma proposta de promoção, algo do tipo, e aí vem alguém e quebra a expectativa, diz, ó, mas você vai ser demitido. É cruel, né? Mas na concessiva nós não criamos a expectativa, né? O melhor é não criar expectativa, porque se quebrar a cara você já esperava que pudesse acontecer. Então aqui eu tenho, por exemplo, embora você seja um funcionário excelente e contribua muito para a empresa, na sua cabeça está ecoando aquele embora, lá do começo, ó, embora, eita, lá vem besteira. Tô lascado, vou ser demitido, vou ter uma redução, fiz alguma besteira, porque lá no começo ele disse embora. Se eu inverter essas orações, de qualquer jeito não vai ter expectativa, já vai direto para a lapada e depois a lisa. Como assim? Você será demitido. Pá, de cara já foi o impacto, não teve criação de expectativa. E aí depois eu digo, embora você seja um excelente funcionário, ou seja, está tentando amenizar depois que já disse que a demissão vai acontecer, tá bom? Então, tanto concessiva quanto adversativa indicam oposição, mas aqui na adversativa gera uma expectativa para ser quebrada e na concessiva não tem essa expectativa, tá bom? Fora que as conjunções são diferentes, aqui eu tenho mais, porém, contudo, todavia, entretanto, aqui eu tenho embora, apesar de, mesmo que, tá? As conjunções subornativas adverbiais finais indicam finalidade e objetivo. Lá na proposta de intervenção da nossa redação, quando a gente vai dizer o objetivo de uma ação, então a fim de quê, para quê, né, a fim de aumentar o número de denúncias ou para que haja tal coisa, então eu uso as conjunções finais, indicam finalidade, objetivo. As conjunções proporcionais indicam o progresso ou simultâneo ou inversamente simultâneo, ou inversamente proporcional de duas ações. Por exemplo, à medida que ele estudava, ficava mais esclarecido. Então eu tenho ficava mais esclarecido, é uma ideia, ele estudava, outra ideia. Essas ideias, essas ações progrediam em paralelo. Ou posso usar, quanto mais ele estudava, mais esclarecido ficava. Só que isso aqui pode ser inversamente proporcional. Quanto mais estudava, menos entendia daquele assunto. Ou quanto menos se importava, mais as pessoas o procuravam. Então eu tenho ideias de inversamente proporcional. Vê? É diferente de comparação. Comparação é a característica de dois elementos
né? Ou eles praticam duas ações de maneira semelhante. Nas proporcionais eu tenho duas ações que vão progredindo ou juntas em paralelo ou de maneira inversa, bom? E eu tenho as temporais, que tem várias, inúmeras conjunções temporais, que vai indicar, o nome já diz, ideia de tempo. Eu tenho quando, logo que, mal, no sentido de tempo. Mal cheguei, já fui incomodado. Mal cheguei é uma oração adverbial temporal e fui incomodado é a oração principal. Assim que amanhecer, me procure. Assim que amanhecer é uma oração adverbial temporal. Procure-me, no caso, seria a oração principal. Ok? Então é isso. As conjunções têm uma importância muito grande para a gente lá na sintaxe, porque elas vão ser a base das orações coordenadas e subordinadas, vão ser a base desse estudo do período composto, tá? Que tem duas ou mais orações, e elas estabelecem também relação de sentido. No caso das coordenativas e das adverbiais, elas estabelecem relação de sentido. Isso aqui tanto é essencial para a redação, quanto o Enem costuma cobrar em questões objetivas, essas relações de sentido, ou chamadas também de relações semânticas, tá bom? Então é isso. Qualquer dúvida, mandem aí. Bons estudos e até a próxima.